Queridos irmãos, graça e paz, é um prazer estar com os irmãos, para que juntos a gente adore e bendiga o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem, por favor, na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 1, nós leremos do verso 5 até o verso 9 nessa noite. Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Semana passada nós demos início a essa epístola, vendo que o apóstolo Paulo havia deixado Tito em Creta, para poder colocar as igrejas em ordem, as coisas restantes para a organização daquelas igrejas. E hoje nós vimos na primeira mensagem, que a pregação é um instrumento para uma igreja saudável, a importância da pregação, que Tito tinha que se alertar, e nunca faltar a pregação, a exposição da palavra de Deus ali nas igrejas de Creta. E hoje nós veremos que os presbíteros são instrumentos de Deus para uma igreja saudável. Tito, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim a palavra do nosso Deus: Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Senhor, fale aos nossos corações. Nós cantamos louvores, ouvimos, Senhor Deus, trechos da Tua palavra, e neste momento nos assentamos para ouvir a exposição das Tuas Escrituras. Fale aos nossos corações. Nós nos colocamos aqui, Senhor Deus, com os ouvidos atentos a tudo que será ministrado. Ajude-nos a começar em mim. É no nome do Senhor que assim eu oro. Amém e amém. Meus irmãos, se você tem o costume de acompanhar o noticiário, viu que recentemente, agora no início do ano, as lojas americanas, elas estão a um passo de declarar falência. Um novo CEO, um diretor executivo que entrou no cargo, com 10 dias esse camarada simplesmente pediu para sair. E nessa de sair, ele trouxe uma série de fatos, de dados, que trouxe toda uma avalanche sobre aquela empresa. Simplesmente, irmãos, havia um débito de 20 bilhões de reais dos caixas das americanas. 20 bilhões, eu disse 20 bilhões, que não apareceram nas auditorias da empresa e que supostamente ninguém estava sabendo que tinha esse dinheiro por aí, não. E dias depois desse anúncio, a liderança das americanas vieram a público dizer que não eram 20 bilhões, não, eram 43. 43 bilhões de reais em dívidas. Irmão, você não precisa ser um profundo conhecedor do mundo, do universo administrativo, para entender que tem algo muito errado com a gestão dessa empresa. Os diretores, Como é que os diretores deixaram chegar a esse ponto? E como assim que ninguém sabia até agora? Disseram que foi culpa da recessão, culpa da recessão econômica, do aumento da concorrência, das auditorias passadas que não fizeram um bom trabalho. Mas, irmãos, isso passa diretamente pela liderança de uma empresa. Houve claramente uma má gestão dos recursos, dos bens, da contenção da crise. Não dá, irmãos, para passar isso para outros. Uma liderança precisa estar à frente, ela precisa assumir o seu papel observando todas essas coisas. Para uma empresa, líderes são essenciais. São eles, irmãos, que vão ditar o ritmo, que vão ditar o rumo, a gestão para o bom andamento de uma instituição. Óbvio que não qualquer líder. Precisa ser um líder qualificado para exercer essa liderança. No mundo corporativo, há uma série de requisitos que se espera para poder contratar alguém para um cargo de confiança. E na igreja do Senhor não é diferente.
Nós não precisamos nem ficar pensando sobre quais são as qualidades que se espera de um líder, porque a Bíblia fala diretamente a respeito disso. Nosso texto nessa noite é exatamente sobre essas qualidades requeridas para uma liderança fiel. Jesus não quer, irmãos, qualquer pessoa que esteja à frente das suas igrejas, que esteja administrativamente gestando todas as questões da igreja. Jesus não quer qualquer pessoa pastoreando, gerindo a sua igreja. Precisa corresponder ao que ele coloca como qualificação. E é o texto que está diante de nós nessa noite. Paulo havia deixado, irmãos, Tito na ilha de Creta, como nós vimos na semana passada. Ele havia trabalhado entre esses irmãos, mas agora por algum motivo ele foi conduzido a uma outra cidade, mas ele deixa Tito ali, para dar continuidade ao trabalho, para que colocasse as coisas em ordem. É o que a gente vê no início do versículo 5, que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. De maneira direta, irmãos, Tito tinha a responsabilidade de constituir presbíteros nas igrejas de Creta. E aqui vale falar que presbíteros aqui diz respeito a toda a liderança, tá? Lembremos que o pastor também é um presbítero. Na nossa igreja nós fazemos distinção entre o presbítero docente, que é aquele responsável pela área do ensino, o pastor, e o presbítero regente, que é responsável por gerir a administração espiritual e de outras áreas da nossa igreja. Então, quando eu falar aqui hoje sobre presbítero, eu preciso que você pense nos dois, tanto do docente, daquele que ensina, o pastor, quanto também dos presbíteros, de maneira geral, do conselho, dos oficiais de dentro da igreja. No nosso texto, e eu quero que você acompanhe comigo, vai dizer assim no versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Primeiro, irmãos, Tito não estava a passeio naquelas ilhas. Era uma ilha, mais ou menos 250 quilômetros, e tinham mais de 100 cidades, de 90 a 100 cidades que tinham dentro dessa ilha. Muitas cidades, muitas igrejas que tinham. E Tito não estava ali, irmãos, a passeio. Ele tinha uma missão: colocar em ordem as coisas restantes. E por que isso? Porque o apóstolo Paulo já tinha feito muito por aquelas igrejas. Havia feito mesmo, tá? E por que o apóstolo Paulo mesmo não instituiu ali os presbíteros? A gente tem a resposta para isso, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, onde o apóstolo Paulo vai falar, ensinando agora a Timóteo, sobre as qualificações presbiteriais. Ele diz que uma das características a respeito da liderança é que ela não pode ser uma liderança neófita, ou seja, não pode ser um presbítero neófito, alguém que é novo na fé. E isso para que essa pessoa não seja ali, corra o risco de ficar soberba pela posição e falta de maturidade, e assim ser condenado pelo Senhor. O mesmo Paulo, irmãos, diz a Timóteo para não se precipitar em impor as mãos sobre a vida de ninguém. Ou seja, Tito, não tenha pressa em ordenar nenhuma pessoa que não tenha sido provado pelo tempo e demonstrado maturidade. Em Creta, irmãos, Paulo ficou pouco tempo e, consequentemente, não deveria realmente ordenar ninguém, missão que ficou para Tito, que estava ali observando todos os irmãos daquela igreja. Calvino fala algo, irmãos, digno de nota aqui nesse versículo. Segundo ele, irmãos, é muito significativo que o apóstolo Paulo tenha deixado, irmãos, que Tito terminasse o seu trabalho. Terminasse o seu trabalho. E isso diz muito a respeito de Paulo. Irmãos, se trata da organização de uma igreja, de organizar uma igreja. O pastor que faz isso, os irmãos sabem muito bem, é um pastor que fica marcado para sempre na história daquela igreja. Mas Paulo, irmãos, definitivamente não é alguém orgulhoso, não é alguém possessivo, territorialista. Ele não pisa nos mais novos, pelo contrário, ele dá oportunidades, porque ele é, irmãos, aquilo que verdadeiramente ele disse no verso 1 do capítulo 1, quando ele diz: Paulo, servo de Deus. Paulo, irmãos, não está interessado em receber os louros pela organização, pelo trabalho feito em Creta, porque o interesse do apóstolo Paulo é de que o nome de Cristo fosse glorificado. Dele, irmãos, pouco faz quem está organizando, pouco faz quem está à frente. Por quê? Porque o sucesso ministerial de Tito é o sucesso de Paulo. Porque no fim, irmãos, toda a honra e toda a glória não é dada a homens, mas ao nosso grande Deus. Pudera, irmãos, todos nós que trabalhamos na casa do Senhor, tivéssemos essa visão.
Pouco importa quem está recebendo os louros. O importante é que Cristo cresça e que nós venhamos nos diminuir cada vez mais. Paulo permite, irmãos, que Tito termine o seu trabalho, mas tem uma condição. E a condição é: constitua presbíteros conforme eu te prescrevi. Veja bem, irmãos, todas as qualificações que nós veremos a seguir não brotou da imaginação da igreja no decorrer dos séculos, não é mero preciosismo, não é exagero, é uma ordenança apostólica. As qualificações aqui vêm de um apóstolo do Senhor. E nós cremos que são homens que falam inspirados, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu estou frisando, irmãos, esse ponto aqui, para que os irmãos entendam que o que está diante de nós, como requisito para o pastoreio, como requisito para o presbiterato, irmãos, é algo profundamente sério e essencial. E é por isso que nós vamos observar a palavra indispensável. Você precisa ver essas qualidades na vida daquele que você indica para ser líder espiritual sobre a sua vida. E pastor, quais são essas? São muitas as qualidades requeridas aqui, mas todas elas têm um princípio e vale a pena falar. O princípio da irrepreensibilidade. A gente vê isso, irmãos, no início aqui do verso 6 e também no verso 7. Alguém que seja irrepreensível. E no verso 7 diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível, tá? Então, pastor, quer dizer o quê? Que a liderança da igreja precisa ser perfeita? Ué, porque são irrepreensíveis. Sem chances, irmãos. Sem chances. Não há a menor possibilidade de ter alguém no nosso meio que seja perfeito. Irrepreensível aqui, irmãos, não diz respeito a alguém que é completamente sem falha, alguém que é completamente sem defeitos. Aqui a palavra grega não é anomos, que significa alguém sem mácula, alguém sem mancha, alguém perfeito, mas é anekletos, que é alguém sem culpa, alguém que não é passível de acusação. Falando num português bem claro, irrepreensível aqui diz respeito a alguém que tem boa reputação. Alguém, irmãos, que ninguém tem algo a dizer no sentido de acusação contra aquela pessoa. E aí, vamos ser sinceros, se trata da liderança espiritual sobre uma igreja. Nós não estamos falando sobre qualquer coisa, é de um governo, do governo da igreja. Então pense na responsabilidade. Imagina você ter, irmãos, alguém que dá mau testemunho e ainda assim que tenha contra si acusações e essa pessoa está envolvida no conselho. Seria simplesmente algo terrível. Irrepreensível, irmãos, é o que permeia todas as outras qualidades que nós veremos aqui. E aqui, para facilitar para nós, eu separei em 3 áreas nas quais esses presbíteros precisam demonstrar irrepreensibilidade. A primeira delas, e aí você vai observar na nossa vida, na vida do conselho dessa igreja, e naqueles que são possíveis candidatos, ele precisa ser, irmãos, irrepreensível no seu lar. No seu lar. O verso 6, acompanha comigo, o verso 6 diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. A primeira área para observarmos na escolha de presbíteros, de pastores, é como é que ele cuida da casa dele. Como é que ele cuida da sua casa? Primeiro, ele é marido de uma só mulher. E aqui há muitas discussões, está falando a respeito de poligamia, que era algo que estava virando comum mesmo no meio dos judeus ali. Aqui está falando, irmãos, há discussões sobre se podia ser solteiro, se não podia. Eu quero focar naquilo que é essencial, que diz respeito à fidelidade. Esse homem, ele é fiel à sua esposa. A sua esposa é a única para ele, ou esse homem aí na sua caminhada, ele gosta de seduzir outras mulheres com olhares, ele gosta de dar alguns gestos, mesmo sendo casado. Observação. Outra, ele tem filhos crentes, ou são ímpios, insubordinados. Tim Chester, um comentarista, ele diz, irmãos, que filhos aqui aplica diretamente a crianças pequenas, menores de idade. Porque, irmãos, na infância, as crianças creem naquilo que seus pais creem. Portanto, a crença dos filhos pequenos reflete aquilo que é dito, aquilo que é crença dentro daquele lar. Agora, irmãos, se nem quando os filhos pequenos dão sinais de fé, é porque Cristo não está sendo ministrado, não está sendo pregado neste lar. Queridos, eu tive um desprazer de, em certa feita, numa escola dominical, ouvir de uma mãe, ela falar assim, que ela nunca impôs para os seus filhos o ir à igreja,
o orar, o ler a Bíblia, porque ela não queria violar o direito dos seus filhos. Irmão, faz-me o favor. Faz-me o favor, os pais são responsáveis pelos filhos em todas as áreas enquanto menores, mas na espiritual o bonito não quer para não violar os direitos do filho. Depois, irmãos, não sabe por que o lar está em ruína, sendo que os próprios pais contribuíram para a destruição dos seus lares. William MacDonald, um comentarista, ele diz, irmãos, que embora um pai não possa determinar a salvação dos seus filhos, ele pode preparar o caminho do Senhor por intermédio da instrução da palavra de Deus. Josué não chega para o seu filho e fala assim: filho, aqui, diz para o pai aqui, fala aqui para o pai aqui, você quer servir Baal ou você quer servir ao Senhor? Diz para o pai aqui, papai vai te amar de qualquer maneira. Mas não tem isso. Esse homem levanta na autoridade, ele diz assim: olha, povo de Israel, eu não sei o que vocês vão escolher, eu não sei o que vocês querem, mas eu e a minha casa serviremos ao nome do Senhor Jesus, ao nome do Senhor. Leandro, irmãos, meu filho, 9 anos, e há tempos, lá em casa, eles sabem, irmãos, Jesus é honrado dentro desse lar. Aqui nessa casa tem dia do Senhor, tem escola dominical, tem culto solene, tem devocional, tem louvores, tem estudo bíblico da palavra do Senhor. Pastor, mas e se seu filho crescer e se revoltar? Irmãos, que ele lide com Deus. Porque a minha responsabilidade, eu não posso negligenciar, eu não posso, irmãos, a minha responsabilidade é deixar de lado, não posso. Eu vou, irmãos, aplainar os caminhos do Senhor no coração dos meus filhos, com as armas que Deus me dá para isso. E essa postura, ela é requerida como qualificativo para pastores presbíteros. Eles precisam governar as suas casas. Paulo está aqui, irmãos, falando para Tito que o indicador, Tito, eu quero que você preste atenção, Tito, o indicador mais importante de um líder da igreja é a vida dele com a sua família. Se ele não cuida do lar, como é que ele vai estar apto para poder cuidar da igreja do Senhor? Porque é isso que está em jogo. Aqui, irmãos, é a escolha de presbíteros que vão governar espiritualmente a vida de uma igreja. Se ele não está apto para poder cuidar de casa, ele não está apto para poder cuidar da igreja do Senhor. Nenhum sucesso ministerial, irmãos, compensa quando você tem um lar destruído, um lar não pastoreado pelo nosso Deus. E aqui, irmãos, vale a pena, a gente não pode ser ingênuo, tá? Não pode ser ingênuo. Nem sempre os nossos filhos, irmãos, permanecerão nos caminhos do Senhor, mas que não seja por negligência da nossa parte. Então, irmãos, o primeiro dos pontos que o apóstolo Paulo foca aqui com Tito é que ele precisa ser irrepreensível no lar. Mas não só isso, ele precisa também ser irrepreensível no caráter. Pastores e presbíteros precisam ser irrepreensíveis no caráter. No verso 7, irmãos, Paulo mais uma vez começa com o termo irrepreensível. E ele vai elencar aqui para Tito, irmãos, 5 características nocivas em um líder em potencial que deveria ser observada. Na parte B do versículo 7, olha aí o que nós temos. Ele diz assim, olha, esse líder, esse candidato ao presbiterato, não pode ser não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Primeiro, o presbítero não deve ser arrogante. Não deve ser arrogante. Ele é uma pessoa, pergunta, ele é uma pessoa que exalta a si mesmo? Ele é uma pessoa que trata os outros com um olhar de superioridade? Foge dele. Não deve estar entre os candidatos. Segundo, ele não deve ser irascível, diz respeito à ira. Nem toda ira é pecado, irmãos. O que a Bíblia condena é o homem genioso, é o homem que tem por natureza ser irado, tá? É o homem esquentado, do estopim curto no nosso português, um homem que se ira com facilidade. Aí a pergunta vem, o candidato é alguém assim? Ele é por natureza um homem irado? Foge dele. Porque, irmãos, como que um homem nervoso, colérico por natureza, que briga por qualquer coisa, pode se assentar dentro de um conselho? Vai trazer prejuízo para dentro da igreja, tá? Terceiro, não deve ser dado ao vinho. E aqui, irmãos, não fala sobre ser completamente abstêmio, tá? Mas sobre moderação. A palavra grega aqui é paroinos, e eu cito porque ela é importante. Descreve, irmãos, um homem que se assenta muito tempo com o seu vinho, junto do seu vinho. E falando aqui no português claro, é o beberrão. É o homem, irmãos, que bebe demais, que dá show, que envergonha por essa postura. Candidato, ele é desse jeito, ele é dado ao vinho, ele é beberrão, foge desse, porque isso daí não deve ser contado entre os futuros presbíteros, tá?
O presbítero não deve ser violento. E aqui, irmãos, trata tanto de violência física, quanto também de verbal. O termo aqui é plectis, que é a palavra violento. E é o homem, irmãos, que ameaça. É o homem que intimida. Pense, irmãos, como que um homem violento pode se assentar entre uma liderança de uma igreja? Reverendo Hernandes diz com propriedade que aquele que governa os outros precisa governar primeiro as suas emoções, as suas ações, as suas reações. Pessoas, irmãos, estouradas não estão aptas para o presbiterato. E por fim, o presbítero não deve ser cobiçoso de torpe ganância. E isso, irmãos, diz respeito àqueles que não importam com outra coisa senão com dinheiro. Então ele vai falar com dinheiro, ele vai ministrar sobre dinheiro, ele vai pensar sobre dinheiro. E isso aqui, irmãos, como está em evidência? Eu acho que sempre teve em evidência na nossa nação. Os homens estão por aí encontrando outros gananciosos que fazem desses homens pastores, e estão por aí, irmãos, vendendo a água do Rio Jordão, o óleo de Israel, o lenço do profeta. Se o candidato tem essas características, corra dele. Se o interesse dele é de dinheiro, se é ser cobiçoso de torpe ganância, corre, não é alguém para ser liderança espiritual sobre uma vida da igreja. 5 nãos para 6 sim, 5 atitudes nocivas para 6 virtudes que são requeridas. No versículo 8 a gente tem as virtudes, e acompanha comigo. O verso 8 diz assim, olha, antes, o que esse homem precisa? Ele precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. E aqui, irmãos, eu não preciso dar muitos detalhes a respeito disso. Ele precisa ser, irmãos, um homem gentil, que acolhe as pessoas, que tem uma postura amigável, sendo praticante de boas obras. É indispensável que ele seja moderado nas suas ações, sendo justo nos seus relacionamentos, tá? Não tendo aí, irmãos, não tendo 2 pesos e 2 medidas para tratar cada caso, e que ele seja dono de si, o que leva aqui, o que fala sobre autocontrole. Todas essas coisas, irmãos, sejam elas positivas, sejam elas negativas, falam sobre a irrepreensibilidade do caráter, Um presbítero, um pastor sem caráter, ou com falhas duras de caráter, irmãos, não deveriam estar na liderança, não deveria nem passar perto da liderança. Ele precisa ser alguém irrepreensível no seu lar, ele precisa ser alguém irrepreensível no seu caráter, e por fim, o candidato ao ministério tem que ser irrepreensível quanto à sua doutrina. E aqui diz respeito à Bíblia, diz respeito à teologia. No verso 9, irmãos, diz assim, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Eu destaco 3 pontos aqui desse verso 9, irmãos. Primeiro, ele precisa ser amante da palavra de Deus. Precisa ser amante da palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, fala sobre um homem que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, que ama a Bíblia. Você já pensou, irmãos, num pastor que não lê a Bíblia? O que é que ele vai ensinar? Que autoridade ele tem para poder ensinar, se ele mesmo não tem intimidade, o contato com a palavra do Senhor? Primeiro, então, ele precisa ser amante da palavra de Deus. Segundo, ele precisa demonstrar capacidade para o ensino. Isso porque, irmãos, ele está à frente da igreja. Esse presbítero, seja ele docente, regente, ele está à frente da igreja. Ele é responsável por entregar o alimento espiritual, fazer com que a igreja cresça no conhecimento do Senhor. E como é que ele vai fazer isso se ele não sabe nem para ele? Paulo deixa claro, irmãos, que novos convertidos, e aqui vale para novos convertidos, que ainda não alcançaram ainda, irmãos, um conhecimento pleno para poder, não se assentaram o suficiente para poder levantar para ensinar. Esses homens não podem, irmãos, exercer, assumir o presbiterato. E terceiro e último aqui, só desse verso 9, ele precisa demonstrar também certa habilidade apologética. Apologética diz aqui, irmãos, respeito à defesa da fé. Principalmente naquele contexto, essa era uma exigência requerida. Isso porque, irmãos, os falsos mestres, eles estavam desvirtuando o povo de Deus ali nas igrejas em Creta. Os presbíteros eram aqueles que chegavam e confrontavam biblicamente esses homens. Como o apóstolo Paulo diz, tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. 3 pontos, irmãos: irrepreensibilidade na sua família, como ele cuida do seu lar,
como ele é no seu caráter e como ele é na sua vida particular com Deus, na respeito da doutrina, o seu contato com a palavra de Deus. Meus irmãos, estas são as qualificações necessárias dadas pelo apóstolo Paulo, irmãos, para que Tito as observasse e assim instituísse presbíteros em toda a ilha de Creta. E essas também são qualificações para nós, em nosso tempo. Em nosso tempo. E eu gostaria, com base no que foi dito, trazer algumas aplicações bem claras aos nossos corações aqui nessa noite. A primeira delas, irmãos, é de que, como dito, presbíteros são instrumentos de Deus para uma igreja saudável. Irmãos, as igrejas não se mantêm sem uma figura de liderança. Igrejas não permanecem, elas não são sequer chamadas para isso, não permanecem sem uma figura de liderança. E isso, irmãos, não é o pastor quem está dizendo, é a palavra de Deus. Igrejas precisam de pastores, de presbíteros, de liderança. Essa ideia de desigrejados, irmãos, de que Jesus é o nosso pastor e eu não preciso mais de nenhum outro tipo de líder, é errada, é antibíblica, é isso que é essa ideia dos desigrejados. Em Efésios 4:11, irmãos, o texto bíblico diz assim, eu quero que você preste atenção, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, como é que é essa ideia de, nós não precisamos de liderança? Só se você for negar as Escrituras. Só se você for criar um novo parâmetro para as Escrituras. Porque o que está diante de nós aqui hoje é a bênção do presbiterato para a vida da igreja. A bênção dos oficiais para a vida da igreja. Presbíteros, regentes e docentes, irmãos, são homens levantados por Deus. Para o quê? Para aperfeiçoar os santos e edificar o corpo de Cristo Jesus. A igreja do nosso Senhor. Então, presbíteros não são detalhes, não é uma coisa que durante a história resolveram colocar, não. O que está diante de nós, irmãos, é um mandato de um apóstolo com relação à igreja do Senhor. Ele tem autoridade, porque ele ouviu do próprio Cristo o que deveria ser feito. Então, o que está diante de nós é, primeiro dos pontos, primeira das aplicações, presbíteros são instrumentos de Deus para uma igreja saudável. Segundo, irmãos, esses presbíteros necessitam, e a palavra que o texto usa é indispensável, né? É indispensável que eles tenham essas qualidades. É indispensável. É necessário, irmãos, que nós entendamos que é o Senhor quem estabelece essas qualidades. É o Senhor quem estabelece. Não somos nós, irmãos, que decidimos como que um presbítero, um pastor deve ser. Não somos nós. A Bíblia se manifesta. Cristo fala a respeito desse assunto. Para ele ser presbítero, ele tem que ter dinheiro. Para ele ser pastor, ele tem que ser famoso. Ele tem que ter uma van para levar a gente aí. Ele tem que abrir a porta da casa dele para a gente poder fazer os trabalhos lá. Essas não são definições bíblicas. Por mais que algumas dessas coisas aqui, por mais que ele possa ser útil, levando, abrindo as portas, abençoando, irmãos, essas não são qualificações bíblicas. Não queira colocar como parâmetro aquilo que Cristo não coloca, porque os parâmetros estão diante de nós, os requisitos estão diante de nós. Irmãos, tem gente que escolhe presbítero por afinidade, porque ele é legal, porque é prestativo. Irmãos, mão na consciência e apego às Escrituras, porque está diante de nós. As qualidades requeridas, que são requeridas pelo Senhor e são indispensáveis como texto bíblico, são estas que o texto nos traz luz nessa noite. São essas daqui, ok? As qualidades não somos nós quem definimos. Para mim, um presbítero tem que ser assim. Aí eu olho e falo assim, não. Para mim, um pastor tem que ser desse jeito. Não, não é isso que a Bíblia fala a respeito disso. As qualidades é o Senhor quem determina. Então, primeiro, irmãos, presbíteros são instrumentos de Deus para uma igreja saudável. Segundo, esses presbíteros necessitam ter certas qualidades. Terceiro, presbíteros, irmãos, precisam de muita oração. De muita oração. Amados, nós estamos à frente da igreja do Senhor. À frente da igreja do Senhor. Lidando com questões eternas, pregando sobre o destino eterno das pessoas, ensinando, corrigindo, repreendendo, disciplinando, encorajando.
Não há ataque maior de Satanás do que um conselho de igreja. Porque se ele faz isso, irmão, se ele ataca o conselho de uma igreja, ele consegue êxito em muitas outras áreas. Muita coisa vai ruir quando você não tem um conselho que anda junto. Irmãos, eu já tive pastores e presbíteros que foram assim, instrumentos de Deus, maravilhosos, canais de bênção na minha vida. Eu cito aqui o pastor Ribeiro, um pastor do meu coração. Pastor Ribeiro, irmãos, não me deixava faltar nos cultos, não me deixava, principalmente trabalho de oração. Tinha um trabalho de oração que começava às 5 horas da manhã na sexta-feira, e aí ele me ligava: meu filho, estou passando aí, viu? Se arruma que eu estou passando aí. Passava 5 horas, me levava para dentro da igreja. Você pode falar assim: que absurdo, 5 horas da manhã, para quê? Preciosidade, coisa tão cedo. Me marcou e me fez ser o homem que eu sou hoje. Foi um canal, um instrumento de Deus na minha vida. Instrumento de Deus. Eu cito aqui, irmãos, presbítero Francisco, plantador de inúmeras igrejas, congregações e igrejas lá em Ribeirão das Neves. Irmãos, um homem de oração, um evangelista de mão cheia. Foram homens, irmãos, que marcaram positivamente, que me fizeram amar mais a Jesus, que me fizeram amar mais a obra. Quem deseja o episcopado, boa coisa almeja. Foram homens, irmãos, que colocaram ali marcas no meu coração, quanto ao chamado pastoral. Mas também, irmãos, teve pastor e presbítero, que só pela misericórdia de Deus. Tem um caso que eu cito, de um, irmãos, muito crente, pagava de crente, de zeloso, duro que só, irmãos, duro igual pedra, brigava com os membros, respondia mal, disciplinou, irmãos, casais de namorado, porque deram as mãos, um homem duro do seu coração, irmãos, até que um dia a máscara caiu, e esse homem, irmãos, foi pego dentro da secretaria com uma irmã. Oh, irmãos, pensa na ruína que foi de relacionamento, do problema que surgiu dentro da igreja. Você sabe por quê? Porque pastores e presbíteros, irmãos, são canais, instrumentos de Deus para edificar, fazem fluir, fazem com que a glória do Senhor ali alcance corações, alcance vidas. Mas presbíteros e pastores podem ser extremamente destrutivos para a vida de uma igreja. E não à toa, irmãos, nós carecemos de oração. Nós carecemos de oração. Isso é, de fato, um pedido para que você interceda pelo conselho da igreja, que você interceda pela vida dos seus pastores, pela vida dos presbíteros, seja da área docente, seja da área regente. E diante disso, ainda faço mais aqui, irmãos, na escolha de presbíteros, a nossa igreja é quem vota. São vocês quem colocam, irmãos, presbíteros e pastores dentro dos seus cargos. E pensando nisso, e você vendo a importância do pastor, do presbítero para a vida da igreja, eu pergunto, você ora antes de uma eleição? Você ora antes de escolher o seu candidato? Você intercede a Deus, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus graça na hora de você indicar um nome, ou de você tirar um presbítero, um pastor? Eu pergunto uma coisa básica: você conhece o seu candidato antes de você votar nele para presbítero ou para pastor? Definitivamente, irmãos, nós precisamos orar mais e orar muito quando se trata, irmãos, de eleição, de liderança dentro da igreja. Por quê? Porque é essencial que esses presbíteros tenham essas características e sejam dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, para um bom governo e andamento da igreja. Esses irmãos, olha só, presta atenção, esses presbíteros são instrumentos de Deus para uma igreja saudável. Esses presbíteros necessitam ter essas qualidades, precisam de muita oração. E agora, irmãos, uma palavra diretamente ao conselho dessa igreja, oficiais de maneira geral aqui da nossa igreja. Vocês entendem o peso a responsabilidade que está sobre os nossos ombros? De Cristo Jesus ter nos confiado a noiva do Senhor, a sua noiva, ao qual Ele lavou, que Ele remiu. Irmãos, o que está sobre os ombros de um conselho, de uma igreja, irmãos, é um peso que você como membro não precisa carregar. Porque o Senhor não vai cobrar de você, mas vai cobrar, irmãos, do líder. E não à toa a palavra do Senhor diz, irmãos, para que nós vivamos vida honrando a nossa liderança, para que eles façam isso sem peso, não com dor, mas com alegria. Por quê? Porque, irmãos,
pesa sobre os nossos ombros o governo da igreja do Senhor. Que responsabilidade que nós temos. Deus há de cobrar coisas de nós que não cobrará do restante da igreja. Deus vê o que nós fazemos, e mais do que isso, Deus vê como nós fazemos. Nada escapa aos olhos santos do Senhor. Então a minha palavra ao conselho dessa igreja, aos oficiais dessa igreja, é que o nosso coração arda de temor e tremor, porque nós não estamos lidando, irmãos, com os nossos assuntos particulares, mas com a igreja de Cristo Jesus. Presbíteros, oficiais, sabem do peso, da responsabilidade que pesa sobre nós. E por fim, irmãos, presbíteros, e é necessário que você guarde isso no seu coração, presbíteros não são perfeitos, pastores não são perfeitos, mas o nosso supremo pastor é, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Não espere, irmãos, encontrar a perfeição em homem, não faça isso, não faça isso. Pastores e presbíteros, irmãos, falham, porque são homens pecadores, como todos nós somos. E graças a Deus, irmãos, a igreja ela não está firmada sobre homens, mas sobre a pedra angular que é Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja não está no controle de homens, não está firmada sobre homens, ela não se mantém de pé sobre homens, mas sobre, irmãos, aquele que é a rocha, aquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso porque se o seu pastor falhar, perdoe-o. Se o presbítero falhar, demonstre graça, como você tem recebido da parte de Deus, sabendo que os homens caem, mas que Jesus está de pé, irmãos, e por causa disso nós permaneceremos, por causa dele. As portas do inferno, irmãos, não prevalecerão contra a igreja, não é por causa de pastores ou presbíteros, mas é por causa do Filho bendito de Deus. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão. Nele, irmãos, nele e somente nele, e aqui todos nós podemos descansar de que não está, as obras não estão sobre as nossas mãos. O poder da igreja não está sobre mãos de homens, mas está sobre o nosso Senhor. E Ele é quem mantém de pé, e tudo isso para a honra e glória do seu próprio nome. Presbíteros são instrumentos de Deus para a vida da igreja. Presbíteros são o que, irmãos? Esses presbíteros necessitam ter certas qualidades, e a Bíblia aplicou quais são, falou a nós quais são. Presbíteros necessitam de muita oração, para poder governar bem a igreja do Senhor naquilo que nos cabe. Os oficiais sabem, os presbíteros sabem do peso, da responsabilidade que isso é. E presbíteros, irmãos, não são perfeitos, mas nós temos um supremo presbítero, um supremo pastor, que é Cristo Jesus. Ele sim, irmãos, ele é o homem que eu não sou. Ele é o homem que o conselho não é. Ele é o homem perfeito, e em Jesus nós podemos confiar. Fique sobre os seus pés, eu quero orar com você nessa noite.